és começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, eu lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Oh, nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Aleluias! Neemias capítulo 6, verso 15 nos diz assim a palavra: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram. Todos os gentios que havia em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Porque reconheceram que o nosso Deus fez essa grande obra. Porque reconheceram que o nosso Deus fez esta obra. Porque reconhecerão que foi a mão do nosso Deus quem está fazendo, quem já fez e que ainda há de fazer todas as coisas. Aleluia! A mão poderosa dele é a mão que nos sustenta. Ele é o começo de todas as coisas. E quando o Senhor me der essa palavra, Ele falava para mim, diz a minha igreja, que é tempo de se preparar para o projeto. É tempo de se preparar. Eu não sei como você adentrou por essas portas aqui nessa noite. Mas uma coisa é certeza, que o Espírito de Deus, missionária Mazé, está trabalhando em nosso meio. O Espírito de Deus está se movendo aqui, alabrai, conderreve a sorga. E Ele vai continuar falando aos nossos corações. Muitos de nós conhecemos o contexto dessa história aqui. Neemias é um homem escolhido por Deus. Nós sabemos que Deus tem a maneira de trabalhar. Ele pega o povo judeu, permite que eles sejam levados cativos para uma terra estrangeira. E o que eu acho lindo e maravilhoso é que enquanto ali eles estão, Jeremias vai dizer assim para ele: olha, é necessário que vocês comecem a plantar, frutificar, dar-se em casamento. Porque alguns estão dizendo que é 3 anos, mas não, 70 anos vocês vão ficar aí. E orem pela vida de Nabucodonosor. Orem por aquele mesmo, é aquele que destruiu a cidade dos seus pais. Por ele mesmo vocês vão orar. Porque se houver paz em Babilônia, haverá paz para vocês também. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos?
que é necessário, ainda que seja difícil, nós orarmos pela nossa nação. Porque havendo paz lá, haverá paz para nós aqui também. É claro que a gente não pode abrir mão de sermos cidadãos fiéis ao Senhor. Mas em meio a tanta turbulência qual tem acontecido no nosso tempo de hoje, se faz necessário sermos crente de verdade. O crente de verdade não é aquele que bate boca. O crente de verdade é aquele que coloca o seu joelho no chão e vai orar. E vai buscar. Aleluia, vai colocar a boca no pó. Quem sabe assim, haja esperança. E ali ele vai dizer, olha, vocês precisam estar ali. Entenda, é o momento qual Deus está trabalhando no povo dele. A Bíblia nos diz que eles ficam lá, mas nenhum cativeiro é eterno. Nada é eterno. A palavra do Senhor nos diz que agora se cumpre os 70 anos. E há um decreto sendo liberado por Deus. Vocês vão agora, retornem a Jerusalém. Edifiquem o templo. A palavra do Senhor nos diz que alguns voltam ali, eles começam a edificar o templo, mas tem tantas coisas que vêm contra, eles param por alguns anos, mas Deus é aquele que começou uma boa obra e Ele vai completar. A palavra do Senhor nos diz que Ele levanta ali profetas dizendo, olha, é tempo de voltar à construção. Eles levantam novamente o templo, só que ainda faltavam os muros. Ainda faltava essa proteção para aquela nação. E Neemias está lá, no palácio, vivendo a sua vida. Talvez nem imaginava o que estava para acontecer. E enquanto o Senhor me dava essa palavra, eu falei, Senhor, eu estava lá, perdida. Mal sabia eu os planos que Deus tinha para mim. Mas como já foi falado aqui no culto, através da palavra inicial, através dos louvores, quando Ele decide escolher alguém e nos marcar com o amor dEle, aleluia, nos marcar com essa graça, oh, aleluia, Ele olha para mim, olha para você e fala, eu tenho um projeto na sua vida. A palavra diz que Neemias recebe a visita do seu irmão e pergunta, como que está o povo lá em Jerusalém? Como que vão as coisas por lá? Ele recebe uma notícia muito triste, dizendo que estava tudo desolado. Só que o que eu acho lindo é que Neemias, ele não pega aquela notícia triste e fala, não posso fazer nada. Ah, que triste, né? Você vê? Não é comigo o negócio, não posso fazer nada. Deus começa a trabalhar no coração daquele homem com uma inquietude tão grande. A Bíblia vai nos dizer que ele fica aproximadamente 3 meses lamentando, orando e jejuando. E planejando. Nós vamos perceber que há um planejamento. E o que eu acho interessante é, eu fiquei pensando a respeito da minha própria vida. E eu lembro quando eu era menina, não faz muito tempo, claro. Jamais. As pessoas perguntavam, você vai fazer faculdade do quê? E eu falava, não sei não. Não ardia nada no meu coração ainda para fazer. Mas no tempo do Senhor, Ele começou a colocar um desejo no meu coração. Um desejo, aquele desejo começou a arder. E quando é o desejo dele, irmãos, há uma inquietude. Então eu começo a imaginar Deus trabalhando na vida de Neemias. É você que eu escolhi. Deus poderia ter escolhido quem estava lá já em Jerusalém, já na cidade, já lá. Mas não, Deus vai pegar alguém que está distante para mover o coração daquele homem. E aí eu falei, Deus, é verdade, foi o Senhor que moveu o meu coração para tal negócio. E aí você fala, nossa, eu mesmo nunca teria vontade de fazer tal coisa. E assim vai formando o chamado de Deus na tua vida.
Você começa a ter uma inquietude a fazer aquilo qual Deus está colocando dentro do teu coração. Não simplesmente fazer por fazer, presbítero. Não, eu vou fazer porque afinal de contas eu preciso ser frutífico na obra. Não, mas eu preciso ser pontual com aquilo que Deus está me chamando. Eu preciso parar, orar e buscar a real vontade de Deus na minha vida. E quando eu começo, aleluia, a me lançar naquilo que Deus está me chamando, a juventude é diferente. Você não vai ficar cocheando em dois pensamentos: o que faço, para onde vou? Não, você tem direção. E o Senhor está nos alertando nessa noite. Nós estamos no começo de janeiro, no começo desse ano, perdão. E são todas as coisas que às vezes a gente coloca em pauta dizendo: este ano eu farei tal coisa. Esse ano, Aí quando chega no final do ano, você vai olhar e você fala: eita, o que eu não fiz foi nada do que eu disse. Mas em nome de Jesus, esse ano será diferente. Eu lanço essa palavra profética no meio desta igreja. Este ano será diferente. Comece a planejar, igreja. Comece a colocar no papel e caneta na mão. E comece a executar mediante a direção dEle. Neemias está ali, Deus começa a arder no coração daquele homem. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar a cidade daquela maneira. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele começa a orar e a jejuar e a buscar a Deus. E ele vai orar: Deus, me dá graça mediante ao rei. Num belo dia, ele vai servir o rei. Só que o coração daquele homem estava entristecido. E a palavra nos diz que a alegria formoseia o rosto, não é verdade? Às vezes quando eu estou muito cansada ou com fome, olham para mim lá em casa e falam: o que foi, hein, que você está com essa cara? Porque é nítido, dá para ver. A Bíblia nos diz que ele vai servir o rei. E o rei pergunta para ele: por quê? Está triste? Porque está abatido? Irmãos, ele faz uma oração imediata. E eu acho lindo, porque tem horas que não precisa você passar trocentos anos lá orando. Tem horas que você tem que ser pontual. É emergencial o negócio. E ele ora a Deus. E ele vai responder ao rei: olha, a cidade dos meus pais, a terra dos meus pais, como eu não ficaria triste? Está assim, está assim, está assim. E ele aproveita a oportunidade que é lhe dado. E aí o rei vai dizer para ele: tá bom, quanto tempo você precisa? Aí onde eu entro aqui e digo: ele era planejado, tudo já estava planejado. Ele tinha o planejamento, porque ele vai dizer assim: me dá tantos dias. Eu fico imaginando aquele homem orando, buscando, colocando diante de Deus o projeto, qual Deus ardia dentro do coração dele. E dizendo: eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. E nós vamos ver Jesus falando lá, onde fala em Lucas, capítulo 14. A parábola: pode alguém levantar uma torre, edificar uma torre, sem antes saber o que vai gastar? Saber do que vai precisar? E às vezes a gente quer fazer as coisas, tanto na nossa vida profissional, espiritual, ministerial, e a gente fala: quando chegar a hora a gente vê o que dá. Neemias não ficou esperando chegar a hora para saber como ele iria fazer tal coisa. Ele já tinha tudo planejado, porque ele vai dizer para o rei: eu vou precisar de tantos dias. E rei, já que você está aí, né, me ouvindo, me dê cartas. Me dê cartas para que eu possa passar. Me dê madeiras. Faça cartas para que eu possa ter madeiras para edificar o templo, as portas,
os muros e até a residência a qual eu vou estar. Porque quando Deus está no negócio, Ele patenteia a obra. É Ele quem patenteia o projeto, entende isso? Você não vai ficar sem saber como fazer. Pode sim ficar ali pensando, executando, elaborando. Mas não vai dar certo. Não, porque é Ele que está garantindo. Preste atenção, quem é planejado, quem consegue ter esse planejamento, quem se planeja em oração, em jejum, em papel e caneta na mão, não esperando, deixa que o Espírito Santo fala. O que tem de gente, que às vezes, irmãos, eu não vou aqui ferir o ministério de ninguém, porque cada um sabe o particular que tem com Deus. Mas às vezes a gente vai fazer uma visita, às vezes a gente vai assim, Deus dá lá na hora. E Deus está dizendo aí, se prepare antes. Vai para uma reunião de trabalho, lá na hora eu vejo o que eu falo. Não, se prepare antes, planeje. Planeje o seu dia. Planeje em nome de Jesus Cristo. E essa palavra, ela arde em mim. Porque eu falei, Deus, eu quero ser a louca da lista. Check, 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 check. Eu sonho disso, meu sonho. De ser uma pessoa assim que planeja, sabe? O dia lá, hoje eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Eu falo, mas nada de papel e caneta na mão. Deus está falando comigo. Papel e caneta na mão. Organização. Organize o teu dia. Organize a tua mente, os teus pensamentos diante de Deus. A palavra dele vai dizer, lança a tua ansiedade aos pés dele. Organize-se. Porque quem é organizado em oração, em jejum. Já viu, às vezes, quando você vai orar e você começa a falar uma coisa, daqui a pouco está falando outro. Até na oração está desorganizado. Jesus, ele é tão perfeito que ele vai dizer assim, quando vocês for orar, vocês orem. Pai nosso que estais no céu. E aí ele dá ali a organização da oração. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo dá. Aí vem para pregar, vem para louvar. Vai buscar o que ele quer que a igreja ouça. Nós estamos em família. E com a autoridade do Espírito Santo de Deus eu digo a nós, ministros de louvores, vai buscar o que ele quer ministrar para a igreja. Não fique lá e na hora Deus dá, Ele dá. Mas enquanto você busca, Ele vai te enchendo e vai direcionando o que Ele quer falar com a noiva dEle. A igreja não é qualquer uma. A igreja é a noiva de Cristo e precisa ser tratada como tal. Desça, Raixondebraio, Quemacerga. Busque a Deus. Às vezes eu fico pensando, o povo fala, lá vê essa menina de novo, que esse louvor veio. Porque quando ele começa a me dar um louvor, é aquele, enquanto ele não para de falar, eu quero ministrar aquele louvor para ele. E eu sei que enquanto ele recebe, a igreja é tocada, a igreja é transformada. Mas a gente precisa ter uma organização. Organize-se lá dentro daquela casa, dentro da sua empresa. Por que talvez as coisas não estão indo bem? Falta de organização, falta de planejamento. E nós vamos aprender aqui com Neemias. Quem é planejado tem acesso. A Bíblia vai dizer, eu quero cartas. E aí ele vai ter acesso para passar. Vai ser custeado a madeira. E não só isso. O rei vai dizer, vai alguns oficiais com você. Você vai receber escolta, Neemias. Olha, quando a gente está dentro do projeto dele, nada se perde.
Eu quero estar dentro do propósito de Deus. Eu não quero que 2026 seja mais um ano que eu esteja perdida. O que eu faço? Para onde vou? Não. Mas nós seremos pontuais no reino de Deus. É isso, Deus, que o Senhor me chamou? Então eu vou me dedicar. É isso que o Senhor quer que eu faça? E, irmãos, eu não estou dizendo apenas de altar, não. Às vezes Deus não te chamou para pregar, não te chamou para louvar, mas chamou você para cuidar da sua casa. Ei, sério, o melhor ministério, o maior começa lá. Seja planejado. Ei, mulheres, em nome de Jesus, tu vai pegar aquele guarda-roupa essa semana. Dá um jeito naquele negócio, meu Deus. Tem até medo de abrir a porta para a roupa não cair. Sabe aquelas tapué que você nem tem mais nem a tampa? Aí, esses dias eu estava lá, gente, organizando o tal do guarda-roupa. Aí tem aquelas roupas velha, rasgada. Eu vou usar, né? Em nome de Jesus. Joga aquilo fora. Não dá para ninguém não, viu? Porque o que não presta para você não vai prestar para o outro. Dá, quando ela estiver ajeitadinha ainda, que você já não usa faz 3 anos que a blusinha está lá. Tem calça lá de 10 anos e você fica, quando emagreceu, eu coloco. Em nome de Jesus. Não estou dizendo que tu não vai emagrecer, não. Tu vai, mas Deus vai te dar novo. Ele vai dar o melhor, igreja. Para de se apegar com essas coisas. Temos que tirar tudo que é velho para que entre o que é novo de Deus na nossa vida. Neemias está lá, planejado. Menino. Não é assim que eu vou. O rei falou, tá bom, vai. É tantos dias que você precisa? É de carta que você precisa? É de madeira? Vai, meu filho. E aí ele vai dizer, porque a boa mão do Senhor estava comigo. A Bíblia diz que ele chega. Quando ele chega, ele não sai tocando trombone. Olha, eu estou aqui porque Deus me deu um projeto. Eu estou aqui porque não. A Bíblia diz que ele chega em silêncio. Ele chega e por 3 dias ele fica ali, sem fazer nada. Eu fiquei imaginando ele ali buscando, orando. Deus, eu cheguei. Pai, agora eu estou perto do projeto. Pai, agora eu estou pisando na terra do projeto. Rebai, Condaravácia. Por onde eu começo, Deus? O que eu preciso fazer? Ei, Deus está te dando estratégia nessa noite. Tem uma unção de prosperidade sendo liberada aqui. E eu não sou a profeta. Eu não sou a teologia lá da prosperidade. Não é sobre isso. Mas é sobre uma unção de prosperidade. Porque a prosperidade de Deus não é ter, e sim fazer com que Ele te dá. E aí você olha e você fala, uau. Aí ele fica quietinho, vai olhando. Quando dá 3 dias, pela madrugada, ele vai se levantar. Até me fez lembrar aquele louvor. De madrugada Abraão se levantou. Mas não foi Abraão, foi Neemias. Neemias vai se levantar pela madrugada. E ele começa a esquadrinhar o lugar do projeto. Ele começa a esquadrinhar, a olhar, a averiguar. Percebe que ele não chega tocando trombeta e muito menos já colocando a mão na massa. Aí vamos fazer. Deus mandou, tem que fazer, sai correndo. Não. Deus colocou no coração. O projeto é dele, é ele que vai dar a direção. Eu não sei como que eu vou educar meu filho. Aí vai para as mãezinhas. Tá cheio de mãezinha nova aqui, glória.
E quando a gente está lá gestante, a gente fica toda perdida, não é? Meu Deus, será que eu vou dar conta? E agora? Ei, o projeto é dele, acalma o coração. Ele vai te ensinar a educar. Ele vai te ensinar todas as coisas. Só esteja sensível à voz dele. O que falta em nós é sensibilidade à voz de Deus. E é por isso que a gente às vezes fica perdido. Começa a fazer uma coisa, não dá certo. Por quê? Porque não estamos sensíveis. Estamos fazendo, pensando que está fazendo certo, fazendo errado. E Ele nos chama aqui nessa noite para dizer: eu tenho estratégia. Averigue. Vai lá, averigua o projeto. Cada um sabe o que Deus colocou na sua mão aqui. Cada um sabe do que é necessário fazer neste ano. O que você determinou? Em Provérbios vai dizer: determina tu alguma coisa e uma luz irá diante de ti. Aí ele olha tudo. Depois que ele olha, averigua. Eu fico imaginando ele com o caderninho. Para cima e para baixo, olhando. Aqui a gente pode fazer assim. Aqui eu vou precisar de 50. Nesse aqui, como é menor, 10 homens aqui dá para fazer. Aqui. Ele não pegou o mutirão e falou: vamos ver o que dá. Não. A Bíblia diz que aí depois ele vai chamar os sacerdotes, os oficiais e os judeus. E vai dizer como Deus preparou todas as coisas para que ele estivesse ali. E aí ele começa a dizer: eu vim para isso. Se levanta um governador ali. E Deus dá instrução. Só que, irmãos, todo projeto que vem de Deus vai ter Sambalate, Tobias e Gesem no meio. Todo projeto que vem de Deus vai ter oposição. Talvez você nem perceba a oposição, porque muita delas é espiritual. Aí você está desanimado, você estava com todo o gás. Isso não vai acontecer agora, em janeiro, não. Lá quando for, para junho, julho. Aí que você vai lembrar: nossa, faz 3 meses que eu não mexo no projeto. São os ataques para te tirar do foco. Para fazer que você não consiga chegar, executar em 52 dias a obra que Deus colocou na tua mão. E quando eu falo 52 dias, eu não estou sendo literal. Mas é dentro do tempo dele. Sambalate era o governador de Samaria. Tobias era o oficial de Amon, do leste de Judá. Gesem, um chefe árabe que dominava o sul de Judá. O que vai acontecer? Eles ficaram furiosos. Como assim? Eles se sentiram ameaçados. Provavelmente sabia quem era o Deus do povo judeu. Quem era o Deus de Israel? Quem era esse Deus que fazia prosperar? E aí eles começam uma oposição contra Neemias, contra o povo que ali estava começando a edificar os muros. E aí eles começam a zombar. Quem vocês? Até parece. Não, deixa eles construir. Virar uma raposa e vai destruir tudo que eles fizeram. Entenda, o Senhor, quando me deu essa palavra, Ele disse que essa palavra seria uma palavra profética para este ano.
o que você determinou fazer este ano, haverá oposições, mas Deus será contigo. A boa mão do Senhor será com você. Nós não daremos ouvidos a Sambalate e a Tobias, ao inimigo de nossas almas. Eu sempre falo, tem pessoas que é uma bênção, que você fala uma coisa, a pessoa, uau, nossa, que bênção, irmã. Você vai fazer isso? Tô pensando em fazer isso. Não, não pensa não, faz. Já outros. É sério? Ixi, sei não, isso aí não dá dinheiro não. Não. Mas você acha mesmo que essa pessoa aí, cheia, usuária, vai um dia se converter? Está amarrado o Sambalate, vai se converter sim, em nome de Jesus. Deus vai dar graça sim, em nome de Jesus. Eu vou edificar sim, em nome de Jesus. O projeto que Deus colocou na minha mão será executado para a glória do nome dEle. A Bíblia vai dizer que eles zombam. Eles até falam que eles estão em rebelião. Vocês estão aqui? Vocês estão indo contra o rei, Atarxerxes, eu estou sabendo. Acho que Neemias olhou para ele e falou, querido, foi o próprio rei que me liberou para estar aqui. Eles não caem nas falácias, não caem na zombaria. Ao contrário, quando eles começam a zombar dele, eles vão orar. E eles falam, Senhor, me dá forças. Eles vão orar para prosseguir. Enquanto estão zombando, eles estão de joelhos. Enquanto a oposição, eles estão crendo em quem os chamou. O coração deles estavam prontos para fazer, para edificar. Aí eles continuam, eles começam. Porque quando a gente está no começo, a gente está no gás. Dá o tijolo aí, meu filho. Estou na força. Aí até os homens, olha o meu braço, ó que forte, vamos lá. E começa a fazer. A Bíblia diz que os muros começam a ser erguidos. As brechas começam a ser tampadas. A metade já foi feita. Aí, as coisas estão ali, tudo bonito, acontecendo. A Bíblia vai dizer que eles percebem que... Lembra que eu falei que no começo está todo mundo cheio do gás? Aí é julho, junho, agosto. Está na metade. E aí os inimigos percebem que eles estão começando a ficar fracos. Os carregadores começaram a carregar mais devagar. Aí eles disseram, olha, tá vendo a força dele? Porque o inimigo de nossas almas, ele fica assim ao nosso derredor, observando. Eles vão lá, tá vendo? A força não é mais como de antes. Eles estão fracos. Olha quantos escombros. Nossa, é agora. Eles não estão conseguindo enxergar o que estão fazendo. Quem já trabalhou aqui em obra sabe, conforme você vai fazendo, levanta-se pó, escombros. Então, lá em Neemias 4, verso 10 vai dizer, eles percebem que os escombros são muitos. Então os inimigos pensaram, agora a gente entra no meio deles e eles não vão perceber. E quando a gente entrar, a gente mata eles. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite. Você vai começar o projeto, mas no meio dele, quando te faltar força, você vai direto diante de Deus. A Bíblia vai dizer, porque Deus não deixa ninguém enganado.
Neemias vai ficar sabendo do plano de Sanbalate e Tobias. Eles se misturaram com o povo de Asdod ali. E eles falaram, não, a gente faz isso, a gente entra, vai ser certeiro. Quando eles estiverem vulneráveis, quando eles estiverem desanimados. Mas em nome do Senhor Jesus, receba ânimo, força, sabedoria, estratégia, receba a galeria, em o nome do Senhor Jesus. A autoridade divina de Deus sobre a vida de vocês. Quando vocês começarem a carregar as madeiras, os tijolos do projeto, e você começar a se sentir cansado, você vai dizer, tu és a fonte, tu és o meu alívio. Neemias vai observar tudo aquilo e ele, calma, vamos colocar guardas. Ele começa a colocar guardas para proteger. Enquanto uns trabalhavam, outros ficavam com a espada, observando. Percebe que a gente precisa um do outro? Não dá para fazer nada sozinho não, meu irmão. Você precisa, em nome de Jesus, dentro daquela casa, de ficar brigando com o seu irmão, de ficar brigando com a sua esposa. Vocês precisam um do outro. Enquanto um estava com a espada, o outro estava trabalhando. Mas aquele que estava trabalhando estava com a espada também, aqui na sua bainha. Vamos fazer a obra mais de olho. Vamos trabalhar, vamos fazer o projeto, vamos cuidar do nosso lar, mais em vigilância o tempo todo. A Bíblia vai dizer que eles até nem se trocavam, algum deles nem de roupa se trocaram. Falei, eita, se não se trocou de roupa, nem banhou. Mas eles estão ali atentos. Tinha espada na mão. Tinha palavra na mão. Tinha armadura espiritual na mão. Aleluia. Ele não estava fazendo o projeto de qualquer maneira, mas baseado naquilo que Deus havia alertado eles. Aí os inimigos ficaram sabendo que eles já estavam atentos. O plano cai por terra. A Bíblia diz que o muro é levantado. Agora só faltam as portas para serem colocadas. Mas como o inimigo de nossas almas, ele não cansa. Não, ele não cansa. A Bíblia vai dizer que eles começam a chamar Neemias. Vem aqui, desce para uma conversa. Sanbalate vai dizer, vem para uma conversa. Vem aqui, vamos congregar junto, vamos conversar. Primeira vez, ele diz, não, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer porque eu estou fazendo um grande projeto. Por que eu desceria? Por 4 vezes, Sanbalate insistiu. A Bíblia diz que Neemias permanece na sua posição. E escute. Enquanto você está executando o projeto qual Deus te deu, cuidado em qual mesa você vai se assentar. A Bíblia nos diz que nós não devemos sentar à mesa dos escarnecedores. Ele fala, não, nem sentar eu não vou nem conversar com esse. Ele permanece na posição. O inimigo não contente, manda uma carta para ele, dizendo, olha, estão falando por aí que vocês querem dar o golpe de Estado. Estão falando por aí que vocês querem tomar o lugar do rei. Pode ler lá. Estão dizendo até que você está pagando pessoas para que elas profetizem que você é o rei. Só que Neemias, ele tem discernimento. Primeiro Neemias discerniu que ele não poderia descer para falar, para conversar, para jogar conversa fora. Depois Neemias pensou, estão dizendo, eu não vou me preocupar. Ouvi dizer, cuidado igreja, com aqueles que chegam dizendo, eu ouvi dizer.
Se alguém chegar assim para você, ai menina, ora pela Sara, tá? Olha, quando a pessoa começar a querer te contar o porquê, tu vai dizer, não precisa contar. Eu vou orar por ela. Porque o Espírito Santo, no meio da oração, é quem vai me direcionar para orar. Você não precisa nem saber o que está acontecendo com a pessoa. Porque muitos querem falar. Estou comentando para a oração. Mentira. Está comentando porque gosta de fermentar. Neemias tem discernimento, ele vai falar, não. Estão dizendo? Calma aí. Quem está dizendo isso é você. Ele vai olhar e vai falar, é você que está levantando esse falso testemunho. É enviado a carta novamente. E aí, irmãos, olha aonde chega. Por isso que eu falo, cuidado, enquanto você está fazendo o projeto, o diabo ele trabalha para colocar armadilhas, mas o Senhor te fará escapar de cada uma delas em o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que só faltavam as portas, não é verdade? Só que não tem este negócio, porque poderia pensar assim, nossa, mas já ergueu os muros, já está tudo pronto. Não, se ainda falta alguma coisa, não está pronto. Às vezes eu falo até com o Val, terminou lá, não, terminei, falta só uns negocinhos. Se falta só uns negocinhos é porque não acabou ainda. Se falta uns negocinhos, não acabou. Se a gente lavou a louça, deixou a louça lá para secar, não guardou, está limpa a pia? Não, ainda tem louça. A gente só pode dizer que acabou quando literalmente acabou tudo. Aí ele vai falar assim, a Bíblia diz que os inimigos contratam um falso profeta. Neemias vai ter com o homem, que agora eu não sei, esqueci o nome dele. Ele vai falar assim, olha, salva a tua vida, porque vão querer te matar. Ele está ali profetizando para Neemias. Salva a tua vida, escapa, entra dentro do meio do templo para salvar, porque vem aí, eles vão te matar. Gente, só que quem tem discernimento sabe quando a profecia não é de Deus. Se a profecia fere a palavra, ela não vem do Senhor. Como que ele iria entrar ali? No meio, lá no templo. Ele não poderia fazer isso. Ele não era sacerdote. Mas para escapar pela vida, não. Ele vai dizer, não, eu não vou fazer isso não. Ele imediatamente percebe que a profecia não vinha de Deus. Ele vai, eu vou fugir? Eu sou um líder. Eu não vou fugir, eu não vou entrar no meio do templo. Não, eu não vou fazer isso. E ali caiu por terra mais uma investida. E a Bíblia diz, aleluia, que aos 52 dias da obra, os muros foram concluídos, as portas foram colocadas e todos ao redor ficaram pasmos, porque viram que foi a boa mão do Senhor qual fizer aquela obra, mas foi necessário planejamento, foi necessário discernimento, foi necessário não parar. E Deus está nos dizendo nessa noite, no meio desse ano, lembre-se dessa palavra, em o nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. A palavra ela é viva e eficaz, e ela em nome do Senhor Jesus está sendo direcionada agora no teu coração, na tua mente. Quando você se sentir cansado, você vai lembrar, Jesus, aquela irmã disse que eu preciso buscar na fonte, que eu não posso parar o projeto, porque eu vou continuar, as armadilhas do inferno cairão por terra. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Eu rebaixo e decomandai.
Com permissão dos pastores, se coloque sobre os seus pés.